Se nenhuma árvore explica os seus frutos, embora goste que lhes comam, como escreveu Miguel Torga, reconhecer práticas de investigação criativa é, acima de tudo, uma oportunidade para refletir acerca desse conflito latente entre artistas e académicos, e que nada mais é do que o reflexo de um outro, talvez mais grave, entre arte e ciência, ou até e ainda arte e tecnologia. Interdisciplinaridade, onde está? Ato de pura animação cultural? Já avisava Olga Pombo, falar sobre interdisciplinaridade é uma tarefa ingrata e difícil. Em primeiro lugar, a palavra entrou no vocabulário da investigação científica e dos novos modelos de comunicação entre pares. Depois, é recorrentemente proclamada pela universidade, mas também pela escola secundária. Em terceiro lugar, um contexto mediático. Depois, há ainda um quarto contexto empresarial e tecnológico, no qual a palavra tem tido uma utilização exponencial. Fim de citação. Presa fácil desses discursos, ou slogan gratuito do empreendedorismo, das indústrias criativas, a verdade é que a interdisciplinaridade ainda pode ajudar-nos a evidenciar a complexidade, a interligação e a integração dos saberes, ou mesmo o compromisso ético pela diversidade dos espaços-tempos culturais, já que propõe um método filosófico baseado no saber universal. Tento, não sei se consigo, tento que a minha poesia ajude a compreender e a identificar também esse campo unitário da cultura, composto por arte, ciência, tecnologia, criando condições para uma predisposição para o conhecimento, mais do que afirmando um conhecimento, um ensino circular. E a poesia, para mim, é um espaço que permite detectar não o menor divisor comum do conhecimento, mas antes os seus máximos múltiplos comuns. A feliz formulação é de Gusdorff. Espírito de invenção, a poesia ocupa assim um lugar central em qualquer reflexão acerca da linguagem. Poemas são problemas, como formulou António Aragão na sua bela expressão, com os parênteses, e depois dele, recentemente, Anatole Knonek. São uma procura, uma problematização da linguagem. Karl Kraus escreveu: a lógica é inimiga da arte, porém a arte não é inimiga da lógica. Para afirmar que 2 mais 2 são 5, é preciso saber que 2 mais 2 são 4. A poesia, por outro lado, como entendeu Herbert Welder, vai em direção ao símbolo com a sua bicicleta. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. A palavra é assim logos, razão, inteligência, manifestação do ser. Uma arte da linguagem, ou uma linguagem como arte, investiga, por isso, processos e constrangimentos linguísticos que promovem a transgressão dos próprios aparatos técnicos da escrita. Já uma arte da linguagem digital, ou uma linguagem digital como arte, usa linguagens artificiais e operações generativas, reinventando e subvertendo os aparatos técnicos das sociedades pós-capitalistas. Ao apropriar bases de dados, redes sociais, algoritmos, bots, a poesia digital torna-se uma estratégia criativa que reintegra o corpo biopolítico, relacionando-se, ainda de forma autorreflexiva, com os seus meios, os seus procedimentos, contaminando a nossa cultura tecnológica poeticamente. Guattari lembrava que também a emergência da ciência, na Renascença, esteve ligada em grande medida à descoberta da imprensa. E para o autor, hoje, a escrita informática já não se contentará em transcrever os signos escritos e os signos orais, mas, antes, os segmentos semióticos possuirão a sua própria riqueza, a sua própria autonomia. Fim de citação. Guattari refere ainda aos trabalhos de Pierre Lévy sobre ideografia dinâmica,
que mostram a possibilidade de uma transdisciplinaridade imanente e interna à própria língua informática. Os meus trabalhos ciberliterários são, assim, investigações criativas porque promovem ou tentam promover uma literacia, integração e diálogo entre arte e tecnologia e entre diferentes meios, convergência de distintas formas de expressão. Mas não nos enganemos. Podem vir a ser lidos no Plano Nacional de Leitura, mas não são intencionalmente fáceis, nem sequer consumíveis. São poemas efêmeros, infinitos na sua variabilidade, que criticam a própria tecnologia que usam, o seu estranhamento, não o seu entranhamento. Apresentam a própria poesia como programa, algoritmo literário expansível. E promovem uma arqueologia dos média, associando numa mesma tecnologia armazenamento e transmissão, inscrição e envio, permanência e apagabilidade. Por exemplo, em Oceanografias, Antero de Alda, recentemente falecido, fez uma operação poética em computador usando um microcomputador Sinclair ZX Spectrum, em Severo do Volga, em janeiro de 1986. Sem alguma vez se afirmar como pioneiro ou o primeiro a, também porque não o foi. Antero de Alda publicou o código-fonte em 2015, neste livro Oceanografias, A Memória da Água. Em diálogo com o autor e em resposta à sua generosidade de publicar abertamente esse código, ainda que em papel, fiz uma transcodificação das instruções originais para funcionarem em ambiente web, em JavaScript, podendo-se, por isso, hoje, ler, ressuscitar esses poemas. Leiamos, e aproveito para fazer aqui um poético rest in peace ao amigo Antero. Com a água se confundem os cristais e também os anéis e um sumptuoso cálice de cios. Vestem-se de líquido as serpentes ociosas e o mar, esse imenso terraço de cadáveres, no oceano não sobrevive. Os peixes, filósofos da anarquia, com as orlas se confundem os líquidos, com a água se enlevam os espelhos, vestem-se de líquido as manhãs ociosas, de almas moribundas se vestem. Não posso fazer muito mais, senão não tenho tempo. Também dialogo com certos autores, usando-os como humus textual para as minhas investigações criativas, não sendo já retextualizações, isto é, alterações ao código para o tornar legível, que é o trabalho de um editor ou de um curador. São ainda textos dependentes de outros textos, são releituras, remisturas, intertextualidades, traduções criativas. Escrever em diálogo com outros textos é uma espécie de, como disse o Diogo, plagiotropia, uma performance textual. Oswald de Andrade, no seu Manifesto Antropófago, no final dos anos 20, escrevia: "Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago." Mas o dialogismo e a intertextualidade implicam um conhecimento do hipotexto, uma literacia crítica da fonte. A licença poética é uma metasemiótica. Ao mesmo tempo, são atos de leitura sobreposta, palimpsestos, manipulação labiríntica. Como escreveu Lúcia Leão, o labirinto responde a um apetite de descoberta. A sua exploração é o arquétipo do espírito de investigação. Fim de citação. Muito rapidamente, sem multimédia, sem interação, apenas em narrativa visual, algumas das investigações criativas que tenho publicado, as quais exigem ou exigiram, pela parte do seu autor, um rigoroso e aturado trabalho de leitura, crítica, tratamento lexical
e entendimento, portanto, das obras desses autores. Amor de Clarice, em diálogo com a escritora brasileira Clarice Lispector, obra que foi traduzida já para catalão e castelhano e publicado em livro mais CD-ROM pelas edições da UFP. Amor, Mundo ou A Vida e Esse Sonho Triste, navegando pela obra de Flor Bela Espanca, em encomenda da Biblioteca Flor Bela Espanca em Matosinhos, traduzida para mandarim. Mar de Sofia, com Sofia de Mello Breiner Anderson, programada para uma conferência da UFP, Sofia no País das Maravilhas, cruzando léxicos, estruturas poéticas da Sofia com narrativas de Lewis Carroll. Humus, poema contínuo, a partir do poema Humus, de Herbert Welder, o qual já era uma reescrita do romance Humus, de Raul Brandão, publicado em livro e que resulta de uma dissertação de mestrado a que posteriormente adicionei uma aplicação interativa, um Humus infinito. Do peso e da leveza, a partir de textos e com léxico de Fernando Pessoa e Sofia de Mello Breiner, por encomenda das oficinas do convento em Montemoro Novo. Estava doente, não pude ir lá. O Manel Portela e o Américo Rodrigues tiveram o cuidado de ler estes textos por mim. Um Corvo Nunca Mais, tradução da tradução de Fernando Pessoa de O Corvo, de Poe, apresentado também aqui na UFP numa homenagem a Edgar Allan Poe. Esta simulação textual, interessantemente, permite que o mesmo texto, o mesmo poema, O Corvo, seja gerado a partir do léxico de 4 heterónimos de Fernando Pessoa. Portanto, eu tive que computar lexicalmente todo o vocabulário de 4 heterónimos de Fernando Pessoa e depois animar as traduções. Portanto, o Ricardo Reis tem um espírito pastoril, e o Álvaro de Campos tem um espírito naval. Já se vê bem, não é? Meses de trabalho, investigação ou criatividade. Árvore, levemente inspirado em poemas de António Gedeão, António Ramos Rosa, Herberto Helder, Rui Belo, programado com a ajuda de muitos dicionários de botânica e realizado a convite de Álvaro Campelo, professor aqui na Universidade de Fernando Pessoa, para instalação num Museu da Árvore a criar em breve no Alto Minho. Simples e calmos os regatos e as árvores no verdor da sua primavera, sente-se a dor das giestas. Os plátanos não se agitam, não se queixam, não desabam. O espinho, enrodilhada, isto estava a gerar de momento quando eu fiz o print screen. Os sabugueiros celebram a primavera, ardem. As folhas não se agitam, não sofrem, não gesticulam. Na encharcada alameda, as azinheiras. Gerado por computador. Fantasia breve, a palavra espuma, um anagrama barroco para Anna Haferli, 9 poemas infinitos, 9 superfícies sobrepondo esses poemas, 9 textos em metamorfose, fantasia breve, 9 poemas em indeterminação, palavra espuma, realizado a convite do Festival Silêncio, Lisboa, onde esteve instalado durante uma semana, portanto, gerando centenas de milhares de milhões de variações. Ou ainda, em diálogo com a publicidade, por que não? Uma devoração da cultura portuguesa, do consumo, Poemeds, sob o signo da devoração, a partir de slogans publicitários de manteigas, cervejas, águas, carros, refrigerantes, bancos, cartões de crédito, shampoos, supermercados. A vida inspira-nos, Millennium BCP, a pausa que refresca, Coca-Cola, puro prazer, adágio, movidos pela paixão, Fiat. A luta melhora-nos, a dor que desliga, puro engenho, apaixonados pela fibra. Não é alívio, é dependência, rancor autêntico, a pausa que anula. O poder da plagiotropia é preciso, puro esquecimento. Há coisas que o crédito não alcança, para todas as outras criou-se devoração. Movidos pela antropofagia, pelo prazer de parodiar, a publicidade pertence-nos. Imagens que crescem consigo, a vida em potencial a criar excêntricos todas as semanas. Aposto nos seus sonhos, com crédito tudo morre. O bom sai bem, ter é desligar.
Chega de lamúrias, sabe bem pagar tão pouco e inspiração é mesmo natural. Espuma de preços, porque a vida é agora. Para fazer tudo isto, criei, entretanto, a minha própria ferramenta de escrita. O escritor é aquele que domina a língua, mas também as técnicas fundamentais do seu ofício. Papel, tinta, caneta. Página, interface, programa. Para executar a geração textual, combinatória, aleatória que pretendia, concebi, portanto, o poemário, uma espécie de programa de criação literária que o meu amigo e parceiro criativo Nuno Ferreira foi com muita paciência e com a minha guidance programando. Primeiro em ActionScript, obsoleto, 5 anitos atrás. Agora em JavaScript, logo se vê o que acontece. Este poemário estabelece diálogo entre uma lib, uma biblioteca de funções performativas, as quais dialogam com ficheiros estruturados XML, que é a forma de eu programar os textos, mas também com listas de sons, bases de dados de sons organizadas em ficheiros de texto, e depois com um HTML, um CSS, para determinar os modos de apresentação visual do output final. Não é bonito? Não vos vou amassar com detalhes, mas talvez achem, como eu, isto belo. Me likes. O saudoso José Augusto Mourão, professor na Universidade Nova de Lisboa, escreveu um artigo sobre este poemário. Perdoem-me a citação algo longa, mas nestas coisas de investigação criativa, por vezes os outros entendem melhor aquilo que nós fazemos. É certamente o caso de José Augusto Mourão, como é também o caso de Manuel Portela, que publicou vários artigos sobre o meu trabalho que muito me ajudaram a compreendê-lo. Por isso passo a citar. O poemário é um trabalho crítico, político, no sentido em que desloca as linhas de separação no interior do tecido consensual do real, misturando as linhas de separação que configuram o campo sensual do dado, fracturando e multiplicando o real que se ficcionaliza sob um modo polémico. Prática do dissenso. A arte e a política dão-se aqui as mãos. Contra o regime da mediação representativa, propõe a eficácia da suspensão de qualquer relação direta entre a produção das formas de arte e a produção de um efeito determinado sobre um determinado público. O poemário tem uma finalidade política clara: subverter a máquina do entertainment. Propõe formas ativas de comunidade. A interação, aquilo que o teatro do texto esconde, o seu dispositivo tecnológico, o seu código, pode aqui ser partilhado, em grau menor é certo, por quem queira participar do jogo da escrita. O jogo da escrita. Brincar. Sempre brincar. Ora, falar de brincar é falar da poeta, artista e educadora Salete Tavares. Oito Brincadeiras para Salete Tavares é um motor textual particularmente divertido. Partindo de textos da Salete, léxico da mesma, criei-o a convite do Centro Cultural de Belém. 7. A poesia requisita à poesia um certo número de ensinamentos. Dentro da casa está o dentro. A porta é o instrumento que anuncia a relação do dentro com o fora. Passada essa porta, ficamos fora, mas dentro de outros luxos agora. Dentro da letra está o dentro. A porta é o instrumento que anuncia a relação do dentro com o fora. Passada essa janela, ficamos dentro, mas dentro de outros quentes agora. E por aí fora. Aliás, permitam-me continuar a ler alguns poemas até para que possam entender a síntese sonora que também é aleatoriamente gerada. Em A Separação, Anestesia, anestesia, com propaganda portuguesa, soundbites e discursos políticos, uns 500 samples que criei em febre, misturados com advertisements, jingles da cultura portuguesa, programado entre Berkeley e o Porto, e, portanto, um trabalho para ouvir, talvez reconhecer pelo som a formação da imagem de um país, do lado esquerdo, verde, no resto, vermelho, dois poemas em diálogo.
Podemos ficar aqui horas, que está sempre a gerar sons e combinações de sons diferentes. Bem-vindo ao folclore. Portugal não tem uma pérola no Oceano Atlântico. Portugal não tem uma concordata que privilegia a Igreja Católica. Portugal tem uma das primeiras literaturas ocidentais. Portugal não assegura surf. Portugal não tem uma música tradicional variada, muito rica. Portugal tem espírito, Deus e força vital. Portugal tem um dos mais altos índices de desigualdade económica entre os membros da União Europeia. Bem-vindas à barragem do Alqueva. Eles pisam, eles constroem, eles não trabalham, eles mentem, elas exprimem-se, eles atraem, eles agem, eles atraem. E o poema crescendo pelos jardins da infância com as mixórdias comovendo. Eles não afirmam, eles não mandam, eles adoram. Os espantos ardendo, até quando deslizando, até quando migrando, onde as aves ardem, até quando adormecendo, elas agradam e eles rezam. É a nudez desgredada. E, por fim, Estou Vivo e Escrevo Sol, programado através de António Ramos Rosa, com palavras, corpos, silêncios e sombras. Também em Berkeley, tive a felicidade de ser lá escritor residente, Bremen e Barcelona. O desejo dos puros espaços, dos pulmões em sossego, dorme e acena. É o suave clamor nos corpos inabordáveis, nos animais suaves. É a escrita dos silêncios claros, dos eclipses em sossego. Aqui o teu silêncio arde e o vento e a luz são é um grito ou um silêncio, uma sombra obstinada, terrestre, divina. A fremente respiração, a sonâmbula germinação, onde tudo permanece imóvel. A água, na iminência do abismo, o círculo na radiosa ilusão. E assim por aí fora. Estes trabalhos são, portanto, conscientes de uma certa processualidade da escrita, têm uma incompletude intencional, são programados como eventos performativos. Escapam ao domínio dos arquivos, dos sistemas notacionais e evitam a escravidão da escrita. Terminarei relatando uma experiência que tenho vindo a chamar de fake scripts, para vos mostrar uma preocupação recente com a interface, a ligação entre o digital e os meios físicos, assim como a apropriação crítica de espaços privados públicos e, claro, sempre com alguma ironia. Em março de 2016, respondendo a um convite do coletivo Mídia Instáveis, preparei com o Nuno Ferreira para a exposição Faz Tu Mesma, Arte por Instrução, um primeiro fake script. A fake script for your faked life. Trazia como subtítulo a explicação da técnica usada, Just a Simple and Fake Script in Basic Java C Perl. Ficou exposto numa galeria, Sputnik do Windows, e os programas Nascer.bas, Viver.java, Morrer.c e Ressuscitar.pl permitiram pela primeira vez inscrever poesia num código falsificado. Posteriormente, a convite de Isabel Patim e do lefesart.lima, em 2016 depois em 2017, desenvolvi uma nova versão dos fake scripts, impressos desta vez em autocolante transparente, os códigos HTML coloridos, que estão escondidos nos botões de partilha de posts no Twitter e no Facebook, estavam assim vacinados com poesia. Os poetas também trabalham. Colei-os em bancos de jardim na cidade de Ponte Lima. Manifesto dos fake scripts. Uma poesia programada, porém inoperável,
descansa no espaço público de uma cidade, impressa em objetos e corpos, pelos caminhos entre o museu e o jardim, aguarda a descoberta inquieta do cidadão. Uma operação poética programada para ser apenas vista e inscreve numa tecnologia digital de materialidade invertida um código rasurado no suporte errado. Um código assim falsificado, integrando linguagens de programação com coerência sintática, ambiguidade semântica, mas ineficácia pragmática, inscrevendo a poesia no espaço líquido de uma cidade, à beira-rio, à beira-mar, no precipício em ponte, contra a condição digital. Programação poética extraída da mediasfera, impressa na ecosfera. À procura do vago, uma poesia espaço-pública sinalizando esta digitalidade ofuscante, acusando a entidade flutuante dos novos modos de ser em rede. Uma poesia programada para o espaço. Um projeto de poesia. Um gesto em busca do reconhecimento impossível. Uma recognição de certa realidade humana. Para o catálogo da exposição, criei um QR Code que, quando acionado, remete para um website que simplesmente replica esse mesmo QR Code. Um loop, portanto, uma falsificação, uma ironia. Experimentem. Em 2017, nova iteração com estes pedaços de código apropriados e adaptados para a inclusão de poesia, a convite de Friedrich Bloch, curador da exposição Poesis Post-Digital em Kassel, na Alemanha. Desta vez, impressos em 4 belas almofadas, colocados na Galeria Kunsttempel, tendo estas fotografias sido posteriormente publicadas no Post-Digital Publishing Archive. Finalmente, há 3 semanas atrás, a convite de Gerard Altaió e Eugênio Ticelli, da Lautomática e do projeto Sonhoras, em Barcelona, realizei uma última versão de Fake Scripts, desta vez utilizando como metonímia o telefone móvel. Um fake phone for a droid. Este fake phone é um híbrido, um objeto mixed media, do qual material e virtual dialogam, sendo constituído por 3 partes interligadas. 1. Um objeto construído à mão, já vos vou mostrar, se tiverem as mãos limpas até vos deixo manusear. Um objeto construído à mão a partir do modelo de um telemóvel Samsung Note 9 com as suas exatas dimensões, altura, largura, espessura e peso, usando 10 funções Java para Android, que é open source, e incorporando em algumas strings dessas funções poemas que escrevi para o contexto específico da intervenção. O código, impresso a cores em acetato transparente, os poemas impressos a branco em cartões cinzentos. Os dois, código e poema, acetato e cartão, podem ser sobrepostos, um mostrando ou escondendo o outro. Em segundo lugar, programei uma aplicação web, usando as imagens do fake phone e com o poemário JS a atuar a nível sonoro apenas. Esta aplicação encaixa-se nas dimensões do telemóvel que ela lá cedem, é responsive, e portanto são um telemóvel dentro do telemóvel. Também acionadas por um QR Code. O som foi realizado pelo Luís Ali, com o Lyra 8 Organismic Synthesizer e com o Mute 4.0 Synth, e a partir de um conjunto de gravações com esses sintetizadores criei múltiplas pequenas texturas sonoras que depois são combinadas aleatoriamente. A voz que lê os poemas a branco é do Nuno Cardoso e o código, por sua vez, é lido por um text-to-speech, o US English de Joanna, com 200 ficheiros de som. Cursor C. List adapter equals new simple cursor adapter list. Android.r.layout.simple underscore list underscore item underscore 2. C. New string. Controller equals map.getController. Location manager equals location manager get system service context.location underscore service. Estamos cheios de silêncio.
Finalmente, concebi 40 peças em composição tipográfica, com 4 cartões cada, de 6 por 10 centímetros, destacáveis, com partes curtas desses códigos em causa. 20 sem tinta, apenas com pressão, sem tinta, quase invisíveis, e outras 20 com a mesma pressão, mas com um verniz muito claro. Uma poesia digital no espaço, recondicionando a máquina, transformando os dispositivos transparentes em aparatos ilegíveis. Uma poesia que convoca o real e a sensibilidade dos corpos, dos espaços, procurando uma nova condição para a arte, a vida e o humano. Obrigado.